Existe uma crença muito comum entre os brasileiros que investir fora do Brasil é coisa de rico, ou talvez que investir nos Estados Unidos pode ser complicado demais, ou ainda que offshore é uma coisa meio estranha, coisa errada. Bem, será que essas ideias realmente, de um jeito prático, fazem sentido? Bem, a verdade é que muitas famílias brasileiras estão construindo patrimônio, mas continuam expostas ao Brasil, ao real, ao risco político, ao risco fiscal, à inflação, à falta de planejamento sucessório. E muitas vezes nenhuma questão dessa é falta de dinheiro, tá bom? É realmente por falta de orientação. Hoje nós vamos falar sobre investimentos internacionais, proteção patrimonial e planejamento financeiro para famílias brasileiras, mas sem promessa de dinheiro rápido, day trade, pirâmide, retornos de 2% ao mês, nada disso. A conversa hoje é sobre patrimônio, longo prazo, organização, proteção, segurança e visão global. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o João Paulo Prado. Ele é especialista em investimentos internacionais, com uma trajetória extremamente sólida em commodities, mercado financeiro brasileiro e americano, e com uma atuação voltada para famílias que desejam proteger e organizar melhor o seu patrimônio. O João é apaixonado por investimentos internacionais e carreira global, e uma coisa importante é que, antes de atuar no mercado financeiro, ele trabalhou por 12 anos na área de commodities, com operações de trade de grãos, óleo de soja, milho, café, em multinacionais no Brasil e nos Estados Unidos. Ele morou em Nova York e trabalhou numa empresa alemã chamada NKG, uma das maiores trading houses de café no mundo, como coordenador comercial de importação e exportação de grãos de café. Ele também tem uma experiência sólida como assessor e banker no mercado brasileiro e americano. Sua formação passa por administração, logística, ele tem uma especialização na NYU em Nova York e também na FBT no Brasil. Hoje, João ajuda famílias investidoras, principalmente as brasileiras, a proteger o seu patrimônio e organizar planejamento financeiro, fiscal, tributário e sucessório por meio da sua empresa Proxy Wealth e seus parceiros. Bem, João, seja extremamente bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Satisfação aqui estar tendo essa oportunidade de levar um bate-papo com você. Estou muito bem, muito feliz, principalmente falando sobre aquilo que eu mais gosto, que você acabou de apresentar e levantar, que é como ajudar famílias a ter uma posteridade e uma sucessão mais agradável, suave e menos dolorosa possível. Ótimo. Olha, João, antes da gente falar dessas famílias e como você pode ajudar essas famílias, e você com certeza vai dar aqui um mapa para essas famílias conseguirem ter sucesso, eu quero saber quem é o João antes dos investimentos. Então vamos falar um pouquinho da sua história antes do João profissional de hoje. Bacana, Gabriel. Vamos lá. Eu fiz 2 faculdades, me formei em administração e me formei também em logística, né? Terminei a administração depois de dar uma pausa. Nesse intermédio eu fiz logística no meio do caminho, me formei em 2007 e administração terminei lá em 2015, né? E durante esse processo todo, eu nunca pensei em trabalhar no mercado financeiro, porque eu nasci em Salvador, na Bahia, e essa não é uma área forte no mercado baiano. Então, na faculdade eu fui estagiar na Gerdau, né? Indústria de aços longos, lá que tinha na Bahia, usina siderúrgica da Bahia, e eu fui responsável pela parte de supply chain, transporte marítimo, ferroviário. Depois de um ano, meu estágio acabou e eu recebi uma proposta durante esse processo da DHL. Continuei na área de supply chain na DHL, fazíamos a logística da Braskem, da Ford, da TIM Telefonia. Então, a DHL é a maior empresa de logística do mundo, então estava bem encaminhado ali. Também durante o meu tempo lá na DHL, o mercado de logística estava muito aquecido naquela época, tinha acabado de me formar, e recebi uma proposta da Petrobras, na época lá, uma empresa de consultoria, para ser consultor da parte de supply chain, e eu fiquei no Gás e Energia da Petrobras lá, por um bom tempo, e depois fui para a Petrobras Biocombustível. Durante essa trajetória foram 8 anos, né? E recebi o convite de sair da Bahia
para tocar a operação na sede da Petrobras Biocombustível lá no Rio de Janeiro. E aí, ao invés de tocar só o estado que eu morava, então fui fazer o supply chain de Bahia, Ceará, Minas, Rio Grande do Sul, isso lá na sede da empresa, né? E fiquei na Petrobras até o momento que eu e minha esposa, ainda sem filho naquela época, decidimos ter uma experiência nacional. Então, ela pediu demissão do trabalho dela, eu pedi demissão do meu, e fomos estudar na NYU lá em Nova York. Eu fui fazer um curso de inglês mais profundo e depois fiz uma especialização em Global Business. E foi isso. Então, a partir daí, já tinha vivido essa experiência de commodities no Brasil. Depois que consegui terminar meus cursos lá, trabalhei 4 anos também na NKG, como você colocou, que é a maior trading house de café do mundo, empresa alemã. Fiquei em Nova York lá por 4 anos até fazer essa migração para o mercado financeiro, enfim. Legal, eu tô bem curioso. Bem, você teve um momento de disruptura, né, na sua história, onde você e sua esposa decidiram ir para o mercado internacional, ter uma nova vivência. Acho isso incrível, eu passei por isso com a minha esposa também. E eu quero saber o que esses 12 anos trabalhando com commodities, mas é, mais focado na sua experiência internacional. O que esse mercado de grãos, óleo, milho, café te ensinou? Então, eu acho super importante e eu vejo que há um gap muito grande em vários profissionais do mercado e não conhecer como funciona a economia real. Primeira coisa que me ensinou toda essa vivência foi a conhecer, de fato, como o mundo funciona, principalmente no Brasil, né? Então, eu vivi no Brasil, eu viajei muitas cidades do Ceará, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, como eu te coloquei, além de ficar no Rio. Então, você acaba conhecendo plantações, você acaba conhecendo terras, conhece os órgãos públicos que são responsáveis por assistência técnica, extensão rural, eh, observava lá a produtividade na realidade, lá como é que os produtores trabalham, analisava lá como é que funcionava a logística no campo do Brasil, como é que você contrata o armazém, transportadoras, como é que o principal motor do Brasil, que é a área de commodities, como é que ela se relaciona com a economia, quais são os gargalos logísticos que o Brasil realmente sofre, como é o processo de importação, exportação de grãos e óleos. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, talvez a mais rica que eu tive, que não é trabalhar numa área que você faz exatamente o seu quadradinho, você acaba tendo que conhecer como um todo. E essa visão da economia real facilitou muito o meu desempenho no mercado financeiro, porque você no mercado financeiro tem que ter um cuidado muito grande para você não viver numa bolha, né? Porque o que a gente chama de Faria Lima é uma bolha, não quer dizer que seja a sua rua Faria Lima, é esse ambiente super exclusivo aí do mercado financeiro, em que muitas pessoas nascem, crescem, estudam, trabalham em ambientes muito próximos, em 5 bairros praticamente, por exemplo, em São Paulo, e nunca saem desse mundo, e eles simplesmente não têm ideia do que acontece lá fora. Então, o principal aprendizado que eu tive foi entender como funciona o mundo fora da minha bolha. Muito legal. Logo após, esse momento antes, né, anterior a essa vivência que você teve tão bacana no Brasil e depois fora do Brasil, você teve uma outra grande decisão que você tomou na sua vida profissional, que foi na época da pandemia, um amigo de infância te ofereceu uma possibilidade de você ingressar como assessor de investimentos, né. Eu queria que você conversasse um pouquinho como é que foi esse convite, o que te motivou a aceitar, foi uma decisão racional, somente foi emocional, foi uma mistura das 2. Conta um pouquinho dessa nova fase da tua vida que você aceitou. Não, bacana. Foi um momento muito ímpar, porque eu já tinha uma carreira consolidada na parte de logística internacional, na parte de supply chain management, e a princípio não fazia sentido nenhum eu sair da empresa que eu estava, lá em Nova York, trabalhando, confortável, sendo coordenador de uma área, podendo virar gerente em breve no meu setor. Porém, eu já era investidor pessoa física, eu sempre gostei da área de investimentos por conta própria, né? Investi o dinheiro da minha família e sempre estudei economia por alguns institutos, think tanks que existem no Brasil e no mundo. Então, eu sempre gostei muito, por exemplo, da Escola Austríaca de Economia, sempre gostei de uma economia mais pró-mercado, analisava lá quem era os prêmios Nobel de Chicago. Então, assim, já tinha esse viés econômico. Eu sempre estudei muito mais economia do que a parte de supply chain. Supply chain eu operacionalizava o trabalho. E aí eu tenho um amigo que exatamente que a gente foi criado junto na parte da juventude, ele foi embora para São Paulo na fase adulta, a gente perdeu um pouco o contato e ele fez uma viagem para Nova York com a esposa dele na época e me ligou.
Vamos encontrar depois de muitos anos, mais de 15 anos sem se encontrar. E a gente se encontrou lá, foi bem legal, batendo papo. Conversa vai, conversa vem. Ele me contou que estava com um aglomerado de empresas de investimentos no Brasil, uma asset e uma assessoria de investimentos, uma coisa bem nova e tal. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa, essa área eu sempre gostaria de trabalhar. Estava querendo fazer alguma mudança na minha vida. Não era por questão financeira, não era por nada, precisando de algum fato novo para poder me despertar essa vontade de buscar mais. Como veio a pandemia, isso movimentou bastante lá, a forma de ver o mundo, minha, da minha esposa, distante da família. Já tínhamos conquistado lá a parte do estudo que a gente queria, e tínhamos uma carreira consolidada que fazia muito mais sentido continuar, mas deu aquela vontade nossa de voltar para o Brasil. E aí, ao invés de voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que era onde a gente morava no Brasil, a gente surgiu essa oportunidade de trabalhar com ele lá em São Paulo. A minha esposa continuou na mesma empresa que ela trabalhava no Brasil. Ela trabalhou em Nova York e em São Paulo também. E viemos para São Paulo. E aí eu já me preparei nos Estados Unidos, já tirei as licenças que precisava para trabalhar no Brasil, porque sempre tem uma licença regulatória dependendo da área que você trabalha, né? Então eu vim trabalhar no Brasil, na empresa desse colega, com muitos desafios por ser na pandemia. Mas foi uma experiência extremamente enriquecedora, porque eu, de fato, além de fazer aquilo que eu gosto, eu comecei a tomar conta do dinheiro dos outros, que tem uma grande diferença. Bem, como é que foi, assim, esse momento? Porque você entrou nesse novo mercado 2021, tudo fechado, zero reunião presencial, tendo que captar clientes, acredito eu, né, 100% à distância. Como é que foi? Assim, o que foi mais difícil nesse momento para você, sendo que é uma nova etapa da sua vida, além de tudo, além do momento do mundo, era um novo momento da sua vida e você escolheu, como você disse, viver esse momento. Como é que foi? Então, esperava que fosse mais fácil, mas realmente foi bem desafiador, porque quando eu trabalhava, como eu trabalhava na minha vida inteira como um CLT, né, mesmo lá fora, apesar de não ter a CLT, era um modelo de trabalho padrão, né, 8h30, 5 da tarde, carreira linear dentro da empresa, curso de formação, é sempre multinacional, porque eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, e quando eu vim para cá para trabalhar numa empresa pequena, basicamente a empresa tinha menos de 10 pessoas quando eu vim trabalhar com eles, entendeu? Era uma empresa recém-criada, tinha 3 anos de fundação. Então o desafio foi enorme, porque, como você colocou aí, estava tudo fechado em São Paulo. Eu me lembro que naquela época lá, acho que era o Dória, que era o prefeito de São Paulo, saiu fechando tudo, trancou tudo que você puder imaginar. A gente era um dos poucos empresas em São Paulo que estava aberta. Eu e esse colega que era o gestor da empresa, um dos diretores sócios, a gente ia andando junto, que eu morava perto do trabalho, e zero reunião presencial, mas eu aproveitei aquele momento para aprender. Eu cheguei do lado do diretor comercial e fiquei sentado do lado dele, então eu aprendi o máximo que eu pude ali num curto espaço de tempo de como funcionava a plataforma, como é que você comprava e vendia ativos, né, para clientes, porque uma coisa é você fazer na sua conta no banco, na corretora em casa, e outra coisa é você ter a plataforma que faz a gestão dos investimentos dos outros. Então foi uma época de muita troca de informação, de conhecimento com as pessoas da asset e da parte comercial ali. O desafio maior foi encontrar cliente, porque você não conseguia fazer reunião presencial e eu tive que usar justamente o respeito que as pessoas tinham por mim, por ter vindo de Nova York para o Brasil. Isso ajudou muito, né? Então, aquele momento ali, as pessoas acompanhavam na rede social, queira ou não queira ali, me viam lá fora. Quando eu cheguei para cá, eu tive essa vantagem competitiva inicial. Então, me ajudou nos primeiros meses, porque as pessoas queriam fazer negócio comigo. Então, ali foi o primeiro momento da vida que eu pude perceber o poder do digital. Não tinha nada digital, só tinha uma página pessoal. E eu percebi que as pessoas acompanham muito mais sua vida do que você imagina. Verdade, é verdade. Ainda mais num momento, imagina o desafio, né, num momento onde as pessoas estavam com medo, né, um medo generalizado, as pessoas não sabiam como que ia ser o dia de amanhã, ainda mais se, o mundo ia continuar existindo, tinham realmente um medo muito grande e, com certeza, com relação ao patrimônio e a dinheiro, isso foi refletido de alguma forma. As pessoas começaram a pensar sobre dinheiro e patrimônio de uma forma diferente. Bem, para famílias brasileiras hoje, qual o principal problema que você resolve, João? Então, você que vive no Brasil, por exemplo, tem empresa no Brasil, trabalha aqui, está com a família aqui, você está 100% exposto a uma realidade que você não controla, né? Qual é a realidade que você não controla? Tá num país
subdesenvolvido, que hoje em dia eles chamam aí país em desenvolvimento, mas esse desenvolvimento, infelizmente, a gente não vê chegar, né? E o Brasil, de tempos em tempos, ele tem crises cíclicas que afetam diretamente todas as famílias que aqui vivem. Então, nós estamos num país instável, é a nossa 10ª moeda, né? Então, o real surgiu em 94, com a paridade ali com o dólar de 1 para 1, com o tripé macroeconômico criado, câmbio flutuante e tal. Mas de lá para cá, o que vem acontecendo é que a nossa moeda ela vem perdendo muito poder de compra em relação ao dólar, certo? Então, uma das soluções de imediata que eu busco trazer para famílias é, primeiro, eliminar o risco sistêmico completo de ficar só no Brasil. Qualquer coisa que aconteça no Brasil e a pessoa esteja 100% aqui, ela não tem uma rota de fuga, ela não tem um bote salva-vida lá fora. O venezuelano, o cubano, vários países que tiveram problemas com isso, hoje eles sabem muito bem qual a importância de você ter parte do seu patrimônio numa jurisdição segura. Não precisa ser os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é, no fato, o país que eu conheço, que morei, trabalho, e então é lá que eu me sinto confortável e sou licenciado para atender as famílias. Então, basicamente, a primeira coisa é dar uma possibilidade de futuro diferente para a sua família ou ser aquela rota de fuga caso as coisas não saiam conforme planejado no país que você vive. Como eu falei no início, eu tenho a impressão que muitas famílias brasileiras investidoras acreditam que investir no Brasil é caro, complicado, talvez só para valores, eu não sei que valores são esses, mas estratosféricos, ou seja, só os ricos têm acesso. Mas você acredita que essa visão está um pouco equivocada. Eu queria que você falasse sobre isso. Que tipo de família com, eu não sei, quantidade de dinheiro, exatamente que pessoa ou família já pode pensar em internacionalizar o seu patrimônio? Então, eu costumo dizer que você não é capaz de controlar a moeda que você recebe o seu salário, mas você é plenamente capaz de controlar a moeda que vai pagar a sua aposentadoria, certo? Não importa se você recebe em peso argentino, em peso colombiano, em real, em lira turca, que são moedas fracas, instáveis e que dependem muito do mínimo de estabilidade dos governos, o que é algo questionável em países de terceiro mundo. Porém, você é capaz de economizar, poupar e investir a maior parte do seu patrimônio, inclusive, caso você queira, em moedas seguras, em jurisdições seguras e que te dê a possibilidade de investir em ativos sólidos, em empresas que vão lá na frente te entregar resultado financeiro e te dar uma aposentadoria muito melhor do que você pode ter aqui. Então, quando você coloca o seu patrimônio para trabalhar para você em dólar, ele não é o dólar no colchão que vai ficar lá parado. Ele vai ficar investido em cestas de ativos, sejam eles empresas que estão fora da bolsa, os famosos private equities, sejam em grandes empresas multinacionais que pagam dividendos, como as petroleiras, as empresas farmacêuticas, sejam empresas de tecnologia que estão crescendo agora, que você não recebe o dividendo agora, mas elas têm um crescimento absurdo. Exemplo, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, todas elas. Então, a gente abre essa frente para os brasileiros e independe do valor que ele tenha para aportar. O mais importante é ter a paciência e aguardar o longo prazo fazendo investimentos mensais e pensar assim, vou me aposentar em dólar, seja para promover aí uma sucessão bacana para seus filhos em moeda forte, seja para você realmente fazer esse movimento que a gente chama de carry trade, né, que é trazer o dinheiro grande para cá e viver com 5 vezes mais conforto, porque a moeda hoje está se multiplicando por 5,16. Então, não existe assim um perfil mínimo, João. O perfil para pensar em internacionalizar o patrimônio é quem quer segurança na hora de se aposentar. A gente pode começar por aí, então. Pode sim. Então, o maior risco que existe quando você está com o dinheiro todo no Brasil, por mais que você tenha acumulado uma quantidade grande de patrimônio, é o risco de conversibilidade. Como assim conversibilidade? Na hora que você pensa em converter o seu real para dólar, o país pode estar vivendo um momento totalmente diferente do que está vivendo hoje e você encontre barreiras que você nem imagine que existam para você mandar o seu dinheiro para fora. Vou dar um exemplo aqui prático. O IOF até poucos dias era 0,38 para você mandar o seu dinheiro para fora, certo? Em uma canetada do presidente da República, ele foi para 3,5%. Para investimento, subiu menos, subiu para 1,1%. Então, quer dizer o seguinte, você já está perdendo aí, se você somar o spread de câmbio, se você somar
esse 1,1%, você vai perder para cada 100 mil que você manda para fora, você vai perder 2 mil. Você bota 1,1 do IOF para investimento e mais a taxa de câmbio, você mais ou menos perder isso. Porém, isso pode não ficar só em 1,1%, em 3,5%, é discricionário do presidente da República, sem passar pelo Congresso, subir essa taxa a valores 15, 20 e 25%. No dia que tiver, por exemplo, um IOF de 20%, você está dizendo para qualquer família brasileira o seguinte: se você investir 100 mil reais aqui, você vai continuar com 100 mil. Se você investir 100 mil reais lá fora, só vai chegar a 80. Certo? Então, assim, esse risco existe. A gente não sabe quando ele vai acontecer, mas é uma ferramenta que qualquer país que tenha a Constituição como a nossa, ele pode abrir mão dessa ferramenta para utilizar. Então, por isso que é importante você não pensar muito em juntar um patrimônio grande para mandar o dinheiro para fora e você ir sempre aportando mensalmente, porque se caso aconteça isso, o que vai acontecer é que, em relação ao real, o dólar vai explodir pela lei da oferta e da demanda, né? Então, quem tem dinheiro lá fora, seja em euro também, seja em franco suíço, seja na moeda forte que for, quando acontecer um negócio desse, um controle de capitais, uma taxa de saída, que depois a gente pode entrar nesse ponto, quem tem dinheiro lá fora vai estar salvo. Literalmente, você está com sua vida resolvida. Vamos continuar nesse ponto que eu achei muito interessante, porque é algo muito palpável que você falou. Olha, o que você está dizendo é o seguinte: em algum momento, se algum político, no caso o presidente, sem precisar de amparo político, pode chegar e acabar com a possibilidade de você ter liberdade com o seu recurso e fazer com que você fique aqui vendo o seu patrimônio se desestabilizar, corroer, né? Porque é o que você disse: se isso acontecer, o dólar vai ganhar muita representatividade face ao real. Isso já aconteceu em algum momento da nossa história, onde numa canetada as pessoas perderam muito dinheiro no Brasil, que você pudesse destacar? Então, eu não considero que perdeu dinheiro. Ela perdeu a oportunidade de ter mandado mais dinheiro para fora com o mesmo número de reais. Por exemplo, aconteceu no governo Dilma, o IOF era 0,38, ela canetou, foi para 6%, certo? O Lula canetou agora de 0,38, foi para 3,5%. Então, se você tira a conta daqui do Banco Brasileiro para um banco americano, é 3,5% que você paga de pedágio só para mandar o seu dinheiro para fora. É uma forma de confisco, né? Uma forma indireta de confisco. Só que isso pode subir. Então, esse é um dos riscos de você estar só num país. A Turquia, a lira turca, na pandemia, eu me lembro claramente, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu conheci um casal, uma menina advogada e um médico, já morava em Nova York há muito tempo, eles dois lá. E eles estudavam lá na faculdade também e tal. E eles resolveram voltar para a Turquia. Eles, na época, era 6 para 1, né? $1 era 6 liras turcas. Quando eles voltaram para a Turquia, um ano depois, o Erdogan, lá, ele começou a baixar os juros na canetada e foi 35 para 1 e parou nisso até hoje. Então, a moeda deles perdeu aí 5, 6 vezes o valor de forma muito rápida. A Argentina, se você olhar também o que aconteceu com o dólar na Argentina, já foi é, 6 pesos para $1, depois foi para 35, 50 e tal. Hoje acho que está mil para 1, é um negócio absurdo. Então, quando desancora, quando a moeda, quando os países do mundo, são os países investidores, os fundos de pensão lá de fora, os fundos soberanos, que é quem movimenta a economia dos países pequenos, quando eles perdem a confiança, eles tiram parte do seu dólar que está parado aqui no Brasil para investir na economia real, e isso desancora, a gente não sabe onde é que isso pode parar. O Brasil tem algumas seguranças que alguns outros países não têm, que são as reservas internacionais. Então o Brasil ele junta muito dólar. O Brasil tem 360 bilhões de dólares guardado aqui. Mas se o dólar começa a perder o controle e subir, for para 5, 5,5, 6, 6,5, 7, o Banco Central vai começar a queimar esses dólares para segurar. Então tem alguns riscos aí que, além de ser bom investir lá fora, você se protege fazendo esses aportes. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de offshore, né? Primeiro eu queria que você explicasse o que é offshore. É uma ferramenta? O que é o offshore? E por que isso pode ser uma boa forma das famílias brasileiras poderem estar ganhando segurança financeira? Bacana. Pelo termo estritamente offshore, entende-se que é fora da costa. Para a Receita Brasileira, por exemplo, qualquer capital que esteja fora daqui do Brasil, ele é considerado offshore. Quando a gente trabalha no mercado financeiro, quando você ouve falar aí, o ex-presidente
do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha offshore. Ah, o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, tinha offshore. Ah, tal político tem offshore lá fora. Ficou muito marcado no Brasil o termo offshore por pessoas que queriam basicamente fazer aí é, elisão fiscal, evasão fiscal, que não foi o caso dessas pessoas que eu citei aqui agora, que foram pessoas que abriram uma empresa lá fora para poder ter parte do patrimônio justamente para ter a segurança financeira de não estar em um país só, que é o que todo mundo deveria fazer, certo? Então, quando você pensa em offshore, que é fora da costa, o primeiro termo, o termo jurídico, o termo contábil que a Receita utiliza é fora do Brasil. Pronto. Agora, quando você utiliza o termo no mercado financeiro, quando você fala em offshore, é geralmente você tirar o dinheiro da sua pessoa física e abrir uma empresa num paraíso fiscal, certo? O que é um paraíso fiscal? É qualquer jurisdição, qualquer país em que a tributação da renda seja menor ou igual a 17%. É basicamente isso. As pessoas não fazem ideia geralmente do que é que elas acreditam que são coisas que escondem o dinheiro, nada disso. Existem acordos internacionais como o FATCA e o CRS, que existe troca de informação com o mundo inteiro. Nem aquela conta numerada da Suíça existe mais. Acabou esse ultra sigilo. Lógico que existem ferramentas extremamente complexas que menos de 0,1% do mundo vai ter acesso e vai conhecer, que não vale a pena citar aqui, que pessoas que estão com má intenção, elas vão sempre achar a forma de fazer, seja com criptomoedas alternativas, de diversas formas. Mas o padrão é você abrir um offshore, assim como você abre uma holding patrimonial aqui no Brasil, que é justamente, por exemplo, o cara que tem 4, 5 imóveis, ele monta uma PJ para ele pagar menos impostos nas empresas. Lá fora, a família que investe já chegou num patrimônio mais alto, ela monta uma offshore que é chamada PIC, que é uma Private Investment Company, empresa de investimentos, num paraíso fiscal, mesmo que ela tenha conta nos Estados Unidos, mas a partir dessa PJ, para pagar menos imposto e para ter uma sucessão mais tranquila para a família. Entendi. Então, o offshore, essa filosofia, vamos dizer assim, né? São formas de você conseguir garantir um futuro do seu patrimônio para a sua sucessão. Eu achei muito bom da forma que você colocou, porque eu creio que tem pessoas que têm medo de investir fora por achar algo que é algo cinzento, algo arriscado juridicamente, e não precisa ser assim, né, João? Não, até porque qualquer dólar, qualquer real que saia daqui e que se transforme em dólar, em franco suíço, em libra esterlina, você precisa ter um cadastro numa corretora de câmbio, tá? Se o valor for muito pequeno, não vai precisar do seu imposto de renda, porque o seu cadastro já é suficiente com o seu CPF, com os dados da sua conta de lá e conta de cá, o Banco Central vai ter acesso a todo o dinheiro que sai, até porque se esse dinheiro voltar, ele tem que estar todo regularizado, tanto na saída, quanto na declaração anual que você faz no Brasil, eu posso entrar nesse ponto depois, quanto na volta, certo? Porque você não pode mandar é, 10 mil reais para lá e depois trazer 200 mil dólares, se você não estiver explicando o que aconteceu durante esse momento. Durante todo esse tempo, seu dinheiro investido, você declarando, ele pode ir e voltar de forma tranquila. E quando você manda um volume de capital grande para fora, independente de qualquer coisa, você vai ter que mandar o seu imposto de renda para a consultoria de investimento e enviar para a casa de câmbio. Você vai mandar para a casa de câmbio, para a corretora de câmbio regulamentada pelo Banco Central, que ela vai ter acesso àquele imposto de renda para justificar, inclusive, como é que você está mandando aquele dinheiro. Se você está declarando que tem 1 milhão em patrimônio, eles não vão aceitar que você mande 3 para fora. Então, é algo extremamente seguro, regulado pelo Banco Central, super normal, e cada vez mais famílias e mais pessoas estão fazendo mão desse artifício, desse instrumento, porque é bom, é lícito, é justo, é correto e pode também resolver ali um problema da sua família ou realizar um desejo de seus filhos, netos, de estudar fora, por exemplo. Sim. E assim, João, eu queria saber agora a tua visão sobre alguns índices. A gente pode falar do IPCA. Você tem uma visão, que eu sei, que o IPCA da classe média pode, da classe média, média alta, enfim, pode ser muito maior do que o índice oficial percebido mesmo. Eu queria que você explicasse essa visão que eu acho muito provocativa. Então, bacana. Se você olha hoje lá o índice de inflação, ele está durante o ano flutuando em média de 4,5% ao ano. O IPCA ele é uma cesta de produtos que ele vai considerar ali, transporte, alimentação, diversos serviços em que a média de famílias ali se não me engano, é 1 a 40 salários mínimos faz uso, certo? Porém, quando você enxerga 4,5% de inflação, ele realmente pega uma média desses produtos, não é falso, como muita gente imagina, ele é real para aquilo ali. Mas as pessoas que investem
Quando você chega a investir, você já está em outro patamar. Você está fazendo parte ali do 1% do Brasil, tá? O 1% do Brasil investe, porque 81% está endividado, certo? A outra boa parte vive, que a gente chama nos Estados Unidos de paycheck to paycheck, que é assim, vivendo de cada contra-cheque para pagar as contas, né? Como a gente fala aqui, vendendo almoço para pagar janta. E a minoria, que é que investe, é 1 a 5% do Brasil no máximo que investe. Isso é um fato consumado. A inflação dessas pessoas, ela é bem diferente. Por quê? Quando a pessoa começa a investir, é porque ela já está pagando escola particular para os filhos, ela coloca gasolina no carro dela, ela viaja de avião, então ela compra passagens aéreas, ela tem plano de saúde. Então, veja, além dessas pessoas pagarem todos os impostos, todos esses serviços que eu coloquei aqui, você paga dobrado, paga por fora. E esses serviços aqui, eles têm uma inflação totalmente diferente. Vou dar um exemplo da carne. Nos últimos 12 meses, a carne subiu 10%. Uma família de classe média alta e classe alta come muito mais carne do que uma família mais pobre. Então, o peso do IPCA da carne para alguém que ganha um salário mínimo é 1, e de uma pessoa que ganha 10, 20 salários mínimos é totalmente diferente. Depois, escola subiu 9,2%. Todo mundo que investe, todo mundo, assim, é muito raro você achar alguém que investe e mantém o filho na escola pública. Não faz sentido. Então, a pessoa que investe, ela tem filho em escola particular. A escola particular subiu 9,2% num ano. O percentual que a escola representa no orçamento de uma família de classe média alta e classe alta é altíssimo. Então, se você fizesse um rebalanceamento desses pontos que eu estou dando aqui, só de carne, escola particular, plano de saúde que sobe, tem ano que sobe 15, entendeu? Se você pega esses pontos, passagem aérea que subiu absurdamente, toda vez que o dólar subir, a passagem aérea vai junto, e vou chegar nesse ponto, como o dólar pode proteger você realmente da inflação. Então, você pega esses pontos, a inflação da classe média alta, ela vai variar ali de 10 a 20% ao ano. É chocante esse número, mas ele é real. Ele vai ficar entre 10 e 20% ao ano. Então, eu não considero que uma pessoa que invista no IPCA mais alguma coisa, ela está se protegendo da inflação. Ela vai ganhar um dinheiro. Se o IPCA está dando IPCA mais 7, você vai ganhar 4,5 mais 7, a grosso modo vai ganhar 11,5%, bacana, é um dinheiro. Mas não está te protegendo da inflação. Com certeza, faz muito sentido, você explicou de uma forma muito fácil. É, talvez as pessoas, por conta disso, sabendo ou não dessa tua tese, percebendo ou não essa tua tese, buscam por perderem muito dinheiro, que a gente chama de perder o poder de compra. Muitas pessoas buscam ganhar dinheiro com investimentos que podem ser investimentos que prometem altas rentabilidades. A gente tem que ter muita atenção com isso, né? Com promessas de 2% ao mês, com esquemas de pirâmide que não dizem que é uma pirâmide, bet, infelizmente isso tá horrível, né, no Brasil, day trade, enfim. O que você pensa dessas fórmulas mágicas de se ganhar dinheiro? Eu queria que você fizesse o teu raciocínio comparando com investimentos seguros, dolarizados, de longo prazo. Quando as pessoas percebem que o país ele não dá muita ascensão social, elas começam a perder a esperança, principalmente num país que incentiva muito o consumo como o Brasil, que já teve confisco de poupança, que tinha remarcadores de preço, eu tenho 42 anos, a minha geração inteira viu os pais saírem correndo para o supermercado, você deve ter ouvido isso em casa também, para poder fazer a compra do mês, para poder não perder ali o poder de compra, né? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter freezer, né? Não existe freezer em casa de ninguém num país minimamente equilibrado. Por que freezer? Porque você tem que acumular o máximo de comida possível para que você tenha condições de comer ao longo do mês. Então, esse nível de país que desincentivou a poupança, que tomou a poupança das pessoas, um país que estimula o consumo, ele causou um efeito muito ruim no imaginário das pessoas sobre a possibilidade de você mudar de classe social de verdade. Então, quando você tem um país que causou esse efeito tão cruel nas pessoas, a economia comportamental explica o seguinte: o cérebro dela, em frações de segundos, muitas vezes pensa o seguinte: eu tenho mais chance de sair da classe baixa estudando ou jogando na loteria e sendo sorteado. Então, o imaginário dessa pessoa, ela meio que desistiu. Ela olha assim, pô, eu moro numa comunidade, eu moro num lugar pobre, eu moro num bairro que não tem ninguém aqui que tenha um cargo minimamente de supervisão numa empresa.
não tem a quem enviar um currículo. Ela cansa de tentar entrar em posições melhores e a gente sabe como é que funciona. A maior parte das vagas são por indicação, ela não tem uma base matemática, de português, de redação para poder passar no concurso público. Então, o Brasil tem uma, 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 uma quantidade muito grande de pessoas desesperançosas. Essas pessoas desesperançosas, elas vão buscar a mínima chance que elas tenham de enriquecer ou mudar de classe social. E aí que surgem tigrinho, bet, day trade, apostas esportivas, tudo isso aí é uma expectativa, mesmo que seja num sonho longínquo, mas que ela enxerga que ela tem um mínimo de chance de sair da posição que ela está. Só que isso não se resume só às pessoas mais pobres. Tem muita gente de classe média e classe média alta que tem um problema sério de educação financeira, que ela gasta tudo que ela ganha. E o mais importante não é você ganhar bem, é quanto sobra. Mais importante do que quanto você ganha é quanto você tem para investir todo mês. E, se possível, no início do mês, para nem você esperar acabar o mês. Então, essas pessoas também trabalham, não vê o fruto do trabalho dela render bons frutos, depois de pagar tudo aquilo que eu te coloquei ali dobrado, pagar a escola, pagar plano de saúde, pagar carne cara, pagar gasolina, porque o transporte público não chega na casa dela, ela também olha pro lado e fala, olha pro outro, rapaz, se eu jogar aqui, eu tenho chance de dar uma porrada e, enfim, ter algum dinheiro, pra eu parar de trabalhar algum dia na vida, porque se você gasta tudo que você ganha, você vai trabalhar até o dia de morrer, né? Então, é por isso que essas oportunidades malandras, né, que existem aí para tomar o dinheiro das pessoas, né, crescem tanto pela desesperança das pessoas de acreditar que no longo prazo, ou até desconhecer por falta de educação financeira, que elas podem realmente mudar o rumo da família delas em 20, 30 anos. E eu acho também, eu queria adicionar, que existe o fator emoção, né? Entretenimento. Tudo isso que você falou é muito emocionante. Imagino eu, nunca joguei em bet ou aposta esportiva, nunca fiz day trade. Mas eu imagino que a questão de você investir, você ter um potencial de retorno, mas você não sabe se aquilo vai acontecer, enfim, tem uma certa emoção. E me parece que investimentos focados no longo prazo não são tão emocionantes assim, a gente não pode considerar como um entretenimento. Talvez pessoas como você, né? Você falou que você ama investir, mas a maior parte das pessoas não tem todo esse prazer, não se apetece tanto a investimentos de longo prazo. Bem, o que você acha, assim, é preciso um investimento ser emocionante, ser um entretenimento e a pessoa se interessar pelaquela ação ali, ou o foco realmente tem que ser em você pode mudar de vida, é longo prazo, 20, 30 anos, você pode deixar uma vida melhor como legado para os seus filhos. Como é que a gente pode convencer, né, conversando com uma pessoa, que investimento não precisa ser entretenimento em si? Ou se você discordar completamente de mim, tá tudo bem. Ou você acha, não, Gabriel, pode realmente ser divertido e investir. Quando você investe, você tem que estar preparado para monotonia, né? Não pode ser algo que dê a emoção, empolgação. Se tiver acontecendo algo nessa linha, nesse caminho, com certeza você está correndo um risco, geralmente desenquadrado com o seu suitability, com o seu perfil. O investimento não vai enriquecer, ninguém vai ficar rico investindo. Quem disser que fica rico investindo está querendo tomar o seu dinheiro de alguma forma, não vai ficar. Quando você joga esse balde de água fria, ele vai no contrafluxo da minha profissão, na parte de consultoria, gestão de investimentos, porque você está dizendo para a pessoa, você vai investir comigo, a pessoa vem com o sonho de enriquecer. E se você for 100% honesto, o que é o correto, você vai dizer para ela, você não vai ficar rico investindo. Você vai ficar rico trabalhando, né? Você vai enriquecer com o seu trabalho. Ou para que serve o investimento? Primeiro, para você não perder o seu poder de compra. A gente está falando aqui de uma inflação de 10, 15% por ano para a classe média. Então você precisa, não é opcional. Não é opcional. Você precisa manter a sua família minimamente na mesma classe social que ela está. E o que está acontecendo hoje é que as famílias estão baixando de classe social, porque elas piscaram o olho, o carro que custava 20 mil custa 150. É o real perdendo o poder de compra ano a ano. Então, basicamente é para isso. Primeira coisa, você proteger o poder de compra. Segundo, que com uma carteira realmente bem montada, diversificada, em jurisdições diferentes, em países diferentes, esse é o principal ponto, que não adianta você dizer, estou diversificado no Brasil em renda fixa, renda variável, em terreno, nada. Você está tudo no mesmo lugar. Não existe diversificação se você está num país extremamente arriscado, um país que está na 10ª moeda, que daqui a pouco pode vir a 11ª, que você não sabe o que vai acontecer com o governo, extremamente endividado,
em que o QI das pessoas, na minha cabeça, deve ser 60. Eles dizem que é 83, é maior mentira que é 83. Se você vê algumas entrevistas que surgem na internet aí, você fica até triste, porque vê que pessoas que não se alimentaram direito, não tiveram base de educação, têm aprovação automática nas escolas. Aqui, a questão aqui é bem séria. Então, você vai proteger o patrimônio da sua família, você vai conseguir minimamente ter algum ganho em cima da inflação lá na frente, e você vai conseguir planejar para quando você não estiver mais aqui presente. Aí tem outros instrumentos, seguro de vida, coisas do tipo, que também fazem parte do investimento. Você deixa a sua família melhor do que seus pais te deixaram. Olha, João, essa sua visão mostra o nível de integridade, né, que você tem com a sua profissão. E eu queria falar sobre essa posição sua privilegiada, no meu ponto de vista, porque você não está preso a uma instituição financeira, né? A uma cartilha, a uma quantidade de produtos, a uma filosofia. O seu trabalho é trabalhar para o cliente, não para uma instituição. Eu queria que você trouxesse para a mesa essa conversa, porque é importante a gente conversar com um profissional como você, que é independente. Que tipo de benefício uma família investidora pode ter? Primeiro ponto é que quando você tem independência, você não está preso a um banco A ou B, corretora A ou B, e pode trabalhar com o dinheiro do cliente na instituição que ele já está confortável, certo? Então o cara lá é cliente do banco A, ele tem 10 anos, tem o cartão de crédito daquele banco, ele recebe salário naquele banco, tem o dinheiro naquele banco. Se você trabalha numa consultoria independente ou numa gestora de recursos de terceiros independente, você simplesmente, ou você vai usar o sistema do próprio banco para você enxergar e atender o cliente naquela instituição, ou você, através de um serviço que os family offices usam, que a gente usa também, vai entrar em contato com o gerente do banco através de uma procuração do cliente, e todo o movimento que aquele gerente vá fazer na carteira do cliente, antes ele vai passar por você. Então vai mudar a ordem do jogo. Você vai trabalhar com o cliente em 3 bancos que ele tem conta, por exemplo, em 2 corretoras, você vai ou simplificar ou trabalhar neles mesmo, e a partir daí você vai ser o ponto focal do cliente. Acabou o gerente oferecer coisa para o cliente negativo. Você vai montar as carteiras, vai receber ali os extratos do cliente, vai consolidar eles em alguma plataforma e vai orientar o que é que vai ser feito em cada estrutura daquela. Só essa tranquilidade e comodidade, porque você tira o trabalho do cliente e joga para você. Então, assim, o cliente está com 3, 4 contas ali, cada consultor, cada gerente, cada assessor oferecendo 1000 coisas para ele. Ele não é dessa área financeira, ele não tem conhecimento disso, não tem que ter, não quer e também não precisa perder tempo com isso. E ele vai contratar um consultor independente para falar o seguinte: olha só, você não vai trabalhar para a instituição, você trabalha para mim. Você não vai ganhar comissionamento em cima de compra e venda de nenhum ativo no banco A ou na corretora B. A gente vai combinar aqui uma taxa, é o que a gente faz, e as consultorias do Brasil também estão de parabéns, que estão seguindo essa linha. É uma coisa moderna que está surgindo aqui, que é o seguinte: um custo fixo. Lá fora chama fee-based, aqui é fee fixo. Você vai ter um fee fixo, que é uma taxa, seja ela de meio, 1%, 1,5%, seja o valor determinado que for, e que não importa o que entre e o que saia da carteira, o cliente não vai pagar comissão alguma sobre aquilo. Você vai pagar uma taxa sobre o patrimônio dele. E aí o interesse, ele fica sendo o mesmo, porque o mesmo trabalho que um consultor tem para fazer a gestão de uma carteira de 500 mil reais, ele vai ter para fazer de 1 milhão. Então ele tem total interesse que aquela carteira de 500 mil chegue a 1 milhão, porque ele vai ganhar, por exemplo, 1% em cima daquele patrimônio. E ao mesmo tempo ele tem uma preocupação para que aquele 500 mil não vire 400. Primeiro que ele pode perder o cliente chateado, e depois que ele vai ganhar menos. Ele vai estar atendendo uma pessoa para ganhar menos. Então, assim, você alinha ali os interesses e tira esse modelo de comissionamento da frente. E você, o investidor, o profissional como você, acaba se tornando uma fortificação entre o risco e o cliente, né? E esse risco, seja o risco de mercado, de produto, de instituição, de outro profissional, você acaba se tornando realmente uma barreira de proteção. Bem, para você analisar esses clientes e entender o que é melhor para eles, qual estratégia, qual produto, você tem que fazer uma análise, né? E eu imagino que essa análise entra nela investimentos, objetivos, tributação, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é feito a análise de um cliente quando ele está interessado no seu trabalho. Existem camadas de níveis de serviço que são oferecidas na área comercial, na área de mercado. Você tem ali a primeira camada, que é só a parte dos investimentos, que é geralmente ali um gerente de varejo ou um assessor de investimentos inicial vai oferecer para o cliente, que é basicamente
um bate-papo simples, porque são pessoas geralmente muito novas, na faixa de 20 anos, começando ali no mercado, e eles vão pegar e oferecer ali os produtos de prateleira que estão ali na instituição, sem fazer um longo planejamento, até porque eles não têm um ferramental e o know-how suficiente, que leva muito tempo, você tem que ter uma estrutura dentro da própria casa que tenha essa possibilidade. Acima disso aí, você tem ali, como eu coloquei, a consultoria, que você vai fazer a parte dos investimentos, porém, já vai eliminar a comissão, já vai ter ali uma taxa fixa. Acima de uma consultoria simples de investimento, você tem ali uma consultoria que já faz um serviço que nos Estados Unidos se chama de Wealth Management, né, que é gestão patrimonial, e que aí você vai iniciar a conversa de uma forma totalmente diferente. Ao invés de você falar sobre investimento, você vai abrir uma conversa. Geralmente, algumas empresas têm sistema, nós da Proxa, por exemplo, lá temos os sistemas que a gente utiliza, em que você vai fazer ali um levantamento de toda a realidade, de como se fosse um balanço patrimonial, uma DRE da família. E aí você vai levantar ali seus sonhos, quais são os seus desejos, qual é o patrimônio imobilizado, onde é que você tem conta, quantos filhos tem, tudo que você puder colher de informação daquela família, você vai pegar aquilo e colocar dentro de um sistema e debater com os planejadores financeiros que estejam fazendo essa etapa. Isso muda tudo, porque a partir dali você não vai ficar tratando de ativo A, B ou C, você não está vendendo mais produto. Você está fazendo um planejamento de longo prazo para uma família, e quando você sobe desse nível ainda, que entra no modelo de multifamily office, você pode ter serviços totalmente descorrelacionados com o investimento dentro. Você pode ter ali concierge, que vai desde compra de passagem aérea a pagamento de contas da pessoa física e jurídica. Você pode ter ali também reuniões de assembleias para analisar o empresário da primeira geração, como vai fazer a passagem para a segunda geração, para a terceira geração. Você fica sendo ali um laço direto entre a família, as empresas e as instituições que estão por fora, tipo advogados, tributaristas, contadores. Existem níveis de serviços que dependem do patrimônio, você vai a um ponto que o cliente basicamente não precisa fazer mais nada. Se o cara tem um patrimônio muito grande, ele entra no multifamily office bem estruturado, com profissionais de ponta, ele escolhe quais tipos de serviço ele vai colocar, e investimento é uma das 10 caixinhas que vai ter ali. Muito legal, muito legal. Agora, vamos tentar formar aí um perfil mínimo de cliente para o João. Com certeza, depois desse nosso bate-papo, pessoas estão interessadas e instigadas a ouvir mais de você. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, você já pode, se ainda não tiver curtido esse episódio agora, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas para a gente poder saber e passar para o João, enfim, a gente fazer essa ponte. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse bate-papo, precisa participar, se conectar com esse bate-papo, tem um botão aqui embaixo para você poder compartilhar e essa pessoa ter acesso a informações seguras e de qualidade que a gente está tendo aqui. Bem, João, vamos abaixar um pouco, né? Para a gente ter um cliente mínimo viável, vamos dizer assim. Talvez um empreendedor ou até mesmo uma pessoa que trabalha como empregado de alguém, mas que ela tem um dinheiro e aí ela está na dúvida de repente abrir o seu negócio ou investir, garantindo aí no longo prazo a sua aposentadoria. Qual seria assim um perfil mínimo para uma pessoa buscar um profissional como você e não diretamente um banco, por exemplo? O que vai definir se a pessoa vai vir trabalhar com a gente, vai ser cliente da Proxy, que é a empresa que eu trabalho, que sou gerente de relacionamento, ao invés de ir para um banco, é primeiro a decisão que ela tomou de que ela precisa preservar o patrimônio em moeda forte. A partir desse ponto, dentro da instituição, a gente tem ali corretoras e ferramentas para todo tipo de patrimônio. Pra você ter ideia, a gente está lançando em breve aí uma ferramenta que ela é movida por AI e que ela eliminou a figura do assessor de varejo inicial. Então, um cliente que entra ali com US$ 10.000, que ele não era atendido em lugar nenhum, com R$ 50.000, ele vai ter um atendimento de ponta com a ferramenta numa corretora 100% americana, por exemplo, e ele já consegue ter todo o acompanhamento ali que o sistema vai dar para ele, tem uma inteligência artificial por detrás e é extremamente prático, didático e vai conseguir fazer essa etapa única do investimento. Quando o cliente tem ali US$ 50.000 para cima, a gente já consegue dar um atendimento melhor, seja ou comigo ou com alguém da equipe também, caso não vá atender essa pessoa,
E todos os clientes de 100 mil dólares ou mais que venham fazer investimento, eu vou atender diretamente, e aí a gente já consegue abrir novas frentes, oferecer novos produtos, oferecer novos serviços, montar estruturas mais complexas. Então, não tem um mínimo para o cliente ser atendido por nós, o que vai definir é o nível de serviço que ele vai ter, porque tem ativos e estruturas que elas exigem o mínimo para você colocar dinheiro. E você deixou assim muito claro que a gente está num ambiente no Brasil extremamente arriscado, hostil, difícil. Até pessoas com condição financeira, como você colocou aqui, veem a sua classe social sendo ameaçada. Pessoas que têm recursos guardados, enfim, algum conhecimento técnico também e tentam deixar um recurso para sua aposentadoria ou até mesmo para os seus filhos, não estão seguras também. E você está deixando muito claro que não é difícil, não é longínquo, não é algo impossível ter uma pessoa como você, como a Proxy, como empresa, como um grupo, assessorando, ajudando e tomando as melhores decisões para o futuro dessa pessoa. Ficou realmente bem mais claro que uma pessoa, uma família investidora não precisa ter um patrimônio gigantesco para poder ter uma segurança proporcional. Bem, a gente está se encaminhando aqui para o final, João. Eu queria saber de você, qual mensagem você deixaria para famílias brasileiras investidoras que querem proteger o seu patrimônio nos próximos anos, levando em consideração a nossa história, né, o nosso momento atual, considerando a sua visão. E imagina que essa mensagem, o algoritmo do Instagram vai mandar esse vídeo para todas essas famílias, então todo mundo vai ter acesso à sua mensagem. Que mensagem seria essa? A mensagem que eu queria passar para todas essas famílias que estão pensando, estão na dúvida, ou a partir desse vídeo de alguma forma se sentindo tocadas, é que chama a gente para bater um papo, vamos conversar, sem compromisso algum, para que a gente possa tirar todas as dúvidas e esclarecer quaisquer tipos de pontos que não tenham sido tratados ainda nesse vídeo, e que é importante sim você prover uma camada de segurança extra para sua família. Nunca que uma pessoa que estava na Ucrânia, na Europa, há pouco tempo atrás, ia achar que ela está passando pelo que ela passou. Até 59, Cuba era uma ilha paradisíaca caribenha, aonde os americanos da Flórida, principalmente, iam passar a lua de mel, iam curtir. Então, o mundo é estável, segurança não existe, estabilidade não existe. O que você pode fazer é dirimir esses riscos, é você comprar um guarda-chuva quando está fazendo sol. E é isso aqui que a gente está fazendo. Então, quando você está no Brasil, que você enxerga alguns sinais que algo pode sair do controle, não precisa se preocupar com terrorismo, que não vai acontecer isso. Não, a gente não vende susto aqui. A gente está aqui justamente para poder ser um braço amigo, né? E o cliente que trabalha comigo, que trabalha com a minha empresa, por exemplo, não posso falar de todas as outras, ele não tem vínculo contratual nem de um dia sequer. Ele vai assinar ali um termo com a conta do banco que a gente vai abrir dele, seja a corretora que for lá fora. Vou dar um exemplo, seja no Morgan Stanley, seja no JP Morgan, seja na Interactive Brokers, nos maiores bancos do mundo, ele vai ter ali a conta de investimento dele montada lá fora. Se por algum momento ele desistir, ele falar, não quero mais continuar com vocês, vou tocar minha conta sozinho, ele vai continuar até, inclusive, claro que eu não quero que isso aconteça, mas é o direito dele, e a gente respeita lá as normas da SEC americanas, ele vai estar lá com a conta, com tudo que foi investido, que a gente fez para ele, vai continuar. Então, assim, você tem o benefício de você ter alguém que fale a sua língua aqui no Brasil, que vai ajudar você a montar não só a sua estrutura, como abrir sua conta, ou quem sabe fazer um crédito estudantil para seu filho, ou montar um seguro de vida para vocês, um pacote completo, na sua própria língua, que é um conforto que muita gente precisa. Ficou muito claro e forte que investir fora do Brasil não precisa ser algo difícil, complicado ou reservado apenas, né, para pessoas extremamente ricas. Pode ser sim parte de uma estratégia fundamental de diversificação verdadeira, né, porque a gente está diversificando fora do Brasil e assim ganhando proteção patrimonial. Também ficou claro que o investidor brasileiro ele precisa tomar cuidado com duas armadilhas, né? A primeira é a promessa do dinheiro rápido, de querer ganhar dinheiro com emoção, né? E a segunda é a falsa sensação de segurança de deixar todo o dinheiro, todo o patrimônio no Brasil, né? Correndo todos os riscos que essa
a nossa economia permite, né? O que a nossa história como país permite. Bem, se essa conversa, para você que está nos assistindo agora, fez sentido e você quer entender melhor como organizar, proteger, internacionalizar o seu patrimônio com mais estratégia, acompanha o trabalho do João Paulo Prado. Tá bom? Eu vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo. Vou deixar também o site da Proxy para você poder compreender um pouco melhor o que é essa empresa. E eu também vou deixar aqui um link de um formulário que é a melhor forma de rapidamente você entrar em contato com o João e você já ter ali a possibilidade de um diagnóstico, que é o primeiro passo que ele sugeriu. Bem, talvez essa conversa seja o seu primeiro contato para você olhar para sua família e olhar para a rentabilidade que hoje você tem nos seus investimentos e segurança e começar a dar mais peso para a organização e o seu próprio futuro e sempre com a assessoria de um ótimo profissional, como é o caso do João e de outros profissionais que a Proxy tem. Bem, João, pode deixar seu recado final e foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi todo meu, satisfação enorme falar sobre aquilo que eu gosto, que eu amo e que ao longo desses anos que eu tenho estado no mercado financeiro, eu vi tanta história bonita, tanta história bacana se concretizando, desde jovens conseguindo fazer faculdade nos Estados Unidos, na Inglaterra, famílias recebendo retornos aí dos seus investimentos em moeda forte, ficando tranquilas quando vão viajar, porque a gente provém aí, inclusive, cartões para que elas usem no exterior, e saber que a gente está ajudando a proteger de riscos que a gente nem imagina que existam ainda. Então, queria deixar aqui um grande abraço para você, Gabriel, e para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu que agradeço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.